Bom dia, é uma alegria, é um privilégio de estar com os amados irmãos da Igreja Batista Memorial e quero realmente expressar a minha gratidão ao pastor Marcos, ao pastor da igreja e à diretoria da igreja por ceder o seu templo nesses últimos 2 dias, sexta e sábado à noite, para a conferência que tivemos aqui neste templo. Sou grato a Deus por vocês apoiar o Ministério da Aliança para a Evangelização das Crianças e por orar pelo esse ministério. Sei que algumas pessoas ajudam no sustento do pastor Josemar e sua família, e eu fico admirado e muito contente de saber que Deus também está abençoando o trabalho aqui nesse estado do Acre. Eu nasci e fui criado no Egito, no Cairo, na capital, onde eu vivi lá 18 anos. Mas não sou egípcio, eu sou grego, porque os meus pais são gregos. O Egito é assim, ou não só o Egito, mas quase todos os países islâmicos, é só você pode ter a nacionalidade se você adotar a religião. Portanto, nós éramos da igreja, a minha família toda era da igreja ortodoxa grega. Também os meus pais não nasceram na Grécia. Eles nasceram e cresceram no país da Turquia. Meu pai é de Istambul e minha mãe é de perto de uma cidade pequena, perto de Capadócia. Todas estas áreas pertenciam no passado à Grécia. E a Turquia, então, na Primeira Guerra Mundial, tomou conta de tudo isso e proibiu os gregos falarem na sua língua grega. Tanto que os meus pais falavam muito pouco naquela época o grego, só dentro de casa com os pais, mas era proibido, cortavam na língua. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, 1918-19, eles foram mandados embora. Todos os gregos na Turquia foram mandados embora para a Grécia. Chegando eles na Grécia, eles não se familiarizaram bem por causa do idioma e também foram apelidados semente da Turquia e tal. E meus pais então emigraram para o Brasil. Perdão, para o Egito. Nós crescemos lá. Então, dentro da nossa casa, mamãe, papai, minha avó, da parte do pai, eles falavam o turco. Então, nós tivemos que aprender o turco. Não tem nada a ver com o sírio e libanês, certo? O turco da Turquia. E na escola tínhamos que falar grego, porque a gente foi na escola grega. E no país tinha que falar, então, o árabe. Assim nós crescemos lá no Egito. Em 1953 começou a guerra entre Israel, o Egito, e nós como estrangeiros tínhamos que resolver e cair fora do país. E como éramos cristãos, então nós tínhamos que realmente sair. E numa reunião a família, nós somos 6 irmãos, não temos irmã, então nós tivemos que decidir para onde nós vamos. Então a primeira opção era Grécia, porque a gente é grego. Mas naquela época a Grécia estava rodeada de países comunistas, Albânia, Iugoslávia, Bulgária. E todos os jovens, quando completavam 18 anos, tinham que ir para o exército 3 anos. Então nenhum de nós queria fazer isso, perder 3 anos. Então meu irmão, um deles se candidatou para ir para a Austrália, se abrindo o caminho.
E quando falava com o cônsul disse, olha, quantos são? Bom, somos 9 pessoas. E quantos filhos? 6. Quantas mulheres, quantos homens? 6 homens. Não, vocês não podem ir lá porque lá precisamos de mulheres. E fechou a porta. E Deus abriu a porta para vir aonde? Nesse país maravilhoso. Apesar de todas as dificuldades. É o melhor país do mundo. Eu tinha 2 irmãos que trabalhavam na ONU, porque cada um falava 9 idiomas. Foram escolhidos para trabalhar na ONU. E então um deles pediu asilo e veio morar no Brasil. O meu irmão mais velho. E ele dirigiu a ONU em Brasília, né? Por isso ele pediu asilo e acabou então ficando aqui no Brasil. Ele me dizia assim, Vacílio, de todos os países que eu trabalhei, na Europa, na Ásia, na África, o Brasil é o melhor. E ele acrescentava, esse país seria o primeiro país do mundo porque tem de tudo. Tem frutas, tem sementes para tudo, tem arroz, tem feijão, tem carne, tem peixe. E assim ele falava. Ele era amante desse país. E então ele dizia assim também, tem ferro, tem ouro, tem diamante, e vai, alumínio e tal e coisa. A única coisa que falta nesse país é de ser um pouquinho mais honesto. Não é muito. Um pouquinho mais. Eu lembro, ele já está com Cristo, já faleceu, mas eu lembro como ele amava esse país e dizia assim de coração, o único que falta é um pouquinho de honestidade. Pois bem, nós conhecemos o Evangelho na nossa infância. E meu pai era ortodoxo, mamãe se converteu em 1939 e então levou todos os 6 para a igreja. Quarta-feira, lá estávamos na igreja no culto de oração. 3 de cada lado da mamãe, para ela nos controlar. E a gente não entendia muita coisa, porque era um estudo bíblico rápido e depois o período de oração. Então, enquanto tocava o piano e tal, a gente estava de olho aberto. Aí depois, então... E acordávamos outra vez com o piano para o último hino para ir embora. Domingo de manhã, todos na igreja, escola dominical, todos. E culto à noite, todo mundo com a mamãe íamos lá. E isso trouxe para nós a grande bênção de conhecer Cristo, aceitar a Cristo como Salvador e servi-lo. A mamãe veio para o Brasil junto com meu pai, todos vieram, menos um irmão que ficou na Grécia. Ele trabalhou na ONU 35 anos e depois, terminando a sua carreira, ele preferiu ficar na Grécia. Mas os demais todos viemos para o Brasil. E a mamãe ficava feliz, dizer, olha, como estou contente de ter 3 filhos no ministério, dos 6, 3 filhos no ministério. Pastor de ovelhas, meu irmão, eu pastor de cordeiros, de crianças, e outro irmão fez também seminário. Ela ficava feliz. Hoje de manhã eu quero conversar com vocês, os pais. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 2. Esse capítulo fala-nos sobre o nascimento de um menino. Qual é o nome dele? Olha, estamos em escola dominical, certo? Eu quero que vocês respondam, tá? Estamos na escola dominical. E nasceu esse menino e os pais o esconderam em casa, porque havia uma lei de Faraó que todos os meninos teriam que ser o quê? Mortos.
E pela fé, então, eles esconderam esta criança, mas depois de 3 meses não dava mais, porque a criança começava e choramingando, então toda a vizinhança podia saber e então iam matá-lo. E assim, então, ela resolveu, a mãe, o pai resolveu, prepararam então uma como é? Repete. Uma cesta, tá certo, né? E prepararam uma cesta, calafetaram a cesta toda com betume, com piche, né? E então colocaram alguma roupa ali e deitaram o pequeno Moisés e colocaram sobre as águas do rio Nilo. Sabe, neste rio, eu e meus irmãos nadamos, eu e meus irmãos pescamos, eu e meus irmãos já remamos o barco neste rio, quando morávamos lá. E as águas foram levando aquele cesto, e então a sua irmã ficou o quê? Acompanhando, né? Acompanhando a Miriam. E o cesto veio parar exatamente onde a filha de Faraó, a princesa, descia para banhar-se junto com as suas empregadas. Viu aquele cesto, mandou trazer o cesto, e quando abriu, a criança chorava. E na hora H aparece a Miriam e diz: olha, queres que eu traga para ele uma ama para cuidar dele? E ela sempre não tinha experiência, então disse que eu quero, você vai. Então ela foi correndo e trouxe quem? A mãe. E então a princesa pegou aquela criança de 3 meses, colocou nas mãos de sua própria mãe e disse estas palavras que estão aqui: leva esse menino e criamos. Esse texto está no capítulo 2. E então no versículo 9: então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Queridos pais, queridos futuros pais, prezados professores ou futuros professores de crianças, cada criança que Deus vem a nosso encontro, em casa, na família, na vizinhança, na escola dominical, nas escolas bíblicas de férias, em acampamento, cada criança que vem ao nosso encontro é como Deus estivesse dizendo assim: leva esse menino e criamos. Quando a princesa pegou aquela criança e colocou no colo, nos braços da mãe, e disse: olha, leva esse menino e cria-mo, ela não tinha ideia o que significa criar uma criança, não tinha nem experiência, pensou que era uma coisa simples, uma coisa fácil. Leva esse menino e cria-mo. Vocês que são pais sabem muito bem, e muito mais nos dias atuais, como é difícil criar o menino e a menina. Mas nós temos realmente ensinos da palavra de Deus que possam nos ajudar de forma correta como devemos realmente educar, criar os nossos filhos. Eu gostaria então, juntos, meditarmos nesta palavra que diz: leva esse menino e cria-mo. O que seria criar um menino, uma menina? O que seria, conforme as Escrituras? Bem, em primeiro lugar, criar é o quê? O quê? Ensinar. É impossível criar uma criança sem o quê? Ensinar. Aliás, na medida do desenvolvimento de cada criança, e então nós começamos a ensinar para ela, então, aprender. O pai chega lá e diz: fala, papai. Fala, papai. Então a mãe colega diz: fala, mamãe.
A vovó vem e diz, vovô, né? Então nós temos que instruir, temos que ensinar. Não só isso, mas nós ensinamos ao decorrer de meses e anos várias coisas. Na área de higiene, né? Na área de estudo. Mas uma das coisas que são prioritárias nas Escrituras está em Provérbios capítulo 22, 6. Educa a criança no caminho que ela deve o quê? Ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Quem é o caminho? É Cristo. Nós não temos outra alternativa, queridos pais, professores, futuros pais, futuros professores. Não temos outra alternativa. Se você quer realmente que seu filho, sua filha, seja educada dentro do padrão bíblico, é necessário instruí-la, como diz em Provérbios. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. O caminho quem é? É Jesus. É Jesus. É Jesus. Eu louvo a Deus porque nós ouvimos a palavra de Deus numa igreja pequena, mas em que o pastor e a professora Olga, que era professora da escola dominical, eram pessoas realmente que sabiam destas verdades e passaram para nós, os filhos. Dos 6, 5 eram crentes em Jesus Cristo. Só um que não sabemos, só Deus sabe, mas não temos a certeza da sua salvação. Hoje, mais do que nunca, a necessidade de ele ser uma testemunha diante dos seus colegas, diante dos seus primos, diante das pessoas que são ao seu redor. Imagina você contar a história de Samuel. Contando a história de Samuel, o que eu posso aplicar? Quando eu disse o Senhor a Samuel, 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 o que ele respondeu? O quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu gosto muito desse texto nas Escrituras e eu aplico para os pais da seguinte maneira que vou fazer agora. Queridos irmãos, os filhos não nos pertencem. Os filhos são herança do Senhor. E muitas vezes nós, os pais, erramos, porque olhando para os nossos filhos, menino ou menina, então a gente pensa assim, olha, o pai, por exemplo, chega e diz, olha, quando você crescer, meu filho, você vai ser médico igual o seu pai. Ou então, o pai olha para outro menino e diz assim, olha, quando você crescer, vai tomar conta o negócio da família. A mãe olha para a menina e diz assim, querida, quando você crescer, vai ser professora. Porque, olha, a vovó é professora, a mamãe é professora, a sua tia é professora. Peraí. Os filhos não são nossos, os filhos são de quem? É dele. E, irmãos, a vocação de uma pessoa não é hereditária. Grave isso na sua mente e no seu coração. A vocação não é hereditária. A vocação vem da parte do Senhor. E se ele tem a vocação de servir ao Senhor no futuro, e você coloca esses obstáculos todos, você está errado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nascem os nossos filhos, nós costumamos trazê-los para apresentar ao Senhor, dedicá-los ao Senhor. E então, a mãe, se é menina, arranja um, não é? Para mostrar que é menina, né? Pequenininho ele, nos braços. Os pais trazem a criança e às vezes vem até os avós na frente.
E o pastor então pega a criança no colo e vai orar, mas antes de orar, alguns pastores fazem perguntas para o casal. Por exemplo, você se comprometem a ler a Bíblia a seu menino? E nós que estamos sentados assim, e eles assim, você vai ver assim eles fazendo. O pai e a mãe. Você se compromete a trazê-lo na igreja? Você se compromete a dedicá-lo ao Senhor? Agora a criança cresce dentro do ambiente da igreja. E chega a idade adolescente. Num ministério para crianças na área de missões. Ou então num acampamento. Deus toca o coração. E ele chega em casa, adolescente ou jovem, diz: pai, mãe, eu me entreguei ao Senhor. E eu quero ser missionário, eu quero ser pastor. O pai olha e diz: que isso, menino? Que isso, menino? Mas você, no passado, entregou ele para quem? Para o Senhor. Olha, essas coisas não se brincam com Deus, gente. Não se brincam. São propósitos divinos que não mudam. Não mudam. Na família da minha esposa, temos uma prima. E ela vinha para São Paulo para ir sempre no acampamento Palavra da Vida. E então vinha do Rio de Janeiro, ficava uma noite conosco, então ela ia para o acampamento, depois terminava, voltava para casa e então ia para o Rio. E uma destas ocasiões, a mãe veio buscar. E são crentes. Líderes de igreja. E então ela chegou do acampamento, a mãe estava também lá em casa e dizia para mim e para minha esposa: Vacílios, Ilona, olha, eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu vou ser missionária. Eu vou ser missionária. A mãe, sabe o que disse para nós? Quando eu chegar em casa eu tiro isso da cabeça dela. E tirou. A mãe queria que ela casasse com um médico, advogado, dinheiro, tal. E casou com um médico. Eu estive no casamento. Foram para a Europa fazer núpcias, tá? Lua de mel. Voltaram. Quando voltaram, ela me telefonou. Diz: Vacílios, eu quero que você venha aqui porque eu preciso falar com você. Eu pago a passagem de avião. Vai, venha. E eu fui. Ela chorava e disse assim: eu não posso viver com esse homem. Não posso. E contou as razões. Um mês só de casado. Separaram. Isso foi anos atrás. E então ela não é casada, não é solteira. Eu não gosto de ir na casa deles pelo seguinte, porque ela acusa a mãe e fala ela abertamente: foi você culpada daquilo que eu sou hoje. Queridos pais, os filhos não nos pertencem, são do Senhor. São do Senhor. Oxalá e da sua família um menino, uma menina possa ser um dia missionário, possa ser pastor. Se não, mesmo na medicina ou mesmo nos negócios, sirva ou ele venha servir ao Senhor. Venha servir na igreja. Venha ser um voluntário. Eles não nos pertencem. Ensinar não basta. Precisa o quê?
Aplicar. Aí eu gosto da história de Daniel, por contar para as crianças, né? Diz o texto em capítulo 1 assim: resolveu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Quem resolveu? Daniel. Mas os seus 3 colegas, o que aconteceu? Eles foram influenciados por Daniel. Isso que nós precisamos, amados queridos pais, filhos que dão testemunho e alcançam outras pessoas para o Senhor. Aplicar. Terceiro lugar é o quê? Evangelizar os filhos. Eu tive o privilégio de levar a minha filha e meu filho a Cristo. O meu filho tinha 5 anos, a minha filha 7 anos. Em casa. Eu contei para o meu filho a história, Jesus abençoando as crianças. No flanelógrafo, em casa. No nosso culto doméstico. E então eu coloquei as figuras das crianças que vinham a Jesus para ser abençoadas. No flanelógrafo. E então eu cortei uma foto dele que está de pé. Pus flanela e coloquei junto com as crianças. Os olhos dele brilharam assim, né? Olhou para a mãe e disse: olha, o Davi está aqui dentro, olha lá. E foi naquele dia que ele recebeu Cristo como seu Salvador. Nós temos que evangelizar os nossos filhos. Sabe, os pais têm a ideia de que essa é a responsabilidade da igreja. Então eles vêm trazendo as crianças e vão às vezes até nas classes, soltam nas classes e passam dentro deles. Que bom, agora vamos ficar sozinhos aqui, que bom, né? E então a professora que se dane. Tomem cuidado, gente. A igreja é para ajudar. A escola dominical está pronta para ajudar os seus filhos. A classe, a professora, ou professores, estão lá para ajudar. Mas a palavra de Deus ensina que nós, os pais, somos responsáveis. Cabe a nós. Eu quero convidá-los para abrir Isaías. Vamos abrir o livro de profeta Isaías. 38. Isaías capítulo 38. Versículo 19. Olha que diz: os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O que mais diz? O quê? O pai fará notório aos filhos, o quê? A tua fidelidade. Note bem. Biblicamente, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, o responsável, a cabeça da casa de quem é? Quem é? O pai. Abraão abençoou Isaac. Isaac abençoou seus filhos. E então Jacó abençoou José e os seus filhos. E assim por vai. Então Deus colocou o marido, o pai, para ser o cabeça do lar. Se ele é crente, convertido, a responsabilidade cai sobre os seus ombros. O pai reúne a família e ele faz, então, a passar para eles a respeito notória a fidelidade de Deus. Vamos para o livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Versículos 1. Diz assim: ouvi, filhos, a instrução de quem? De quem? Do pai. Isso não significa que a mãe não pode fazer. Pois é, no nosso caso, papai só se converteu 32 anos depois da mamãe. Então quem assumiu?
A mãe, minha mãe. Então, recolhia todos os nossos 6 no seu quarto, colocava 3 de um lado da cama ajoelhada, 3 do outro lado, ela ficava aos pés da cama ajoelhada, lia alguma coisa da Bíblia e orava conosco e por nós. E orava de olhos abertos para nos controlar. Quando o pai não está em casa, é crente, mas não está em casa ou está viajando alguma coisa, a mãe assume e não há dúvida nenhuma. Mas quando ele está em casa, ele é o quê? O responsável. Não estou dizendo eu, é a Bíblia que diz. Veja o versículo 4 nesse mesmo capítulo, capítulo 4, verso 4. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Quem é ele? O Pai. Talvez você pense assim, bem, mas isso, olha, Vacílio, isso aqui está no Velho Testamento. O Velho Testamento era... Não, então vamos para Efésios. Vamos lá para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versículos 1 e versículo 4. Vamos lá no versículo 1. Filhos, obedecei o quê? A vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A palavra grega que disse pais, aqui, é a palavra grega ronis. Eu vou repetir. Ronis. Ronis. O que significa ronis em grego? Então, numa classe, na escola, a professora diz para o menino, qual o nome dos seus ronis? Ele entende imediatamente que ele tem que dar o nome do pai e da mãe. Ronis é o pai e mãe. Então o versículo aqui está correto. Está correto. Que diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então o menino, a menina, os filhos devem obedecer os seus pais, a mãe e o pai. Agora no versículo 4, as coisas aqui não estão corretas. Não sei qual é a tradução sua, mas a minha tradução diz assim, no versículo 4. E vós pais, assim diz a sua tradução? Não está certa. Porque na língua grega não é mais a mesma palavra ronis, não. Na língua grega é a palavra pateres, plural. Pateres do grego vem para o latim pater e do latim vem para o português o quê? Pai. Esse texto devia ser assim: e vós, homens pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Esse seria o correto. Não tem nada, a mãe não está no meio, não é a mesma palavra ronis, é pateres. Queridos e amados pais, nós, os homens, temos esta responsabilidade de evangelizar os nossos filhos, de abrir a Bíblia, mostrar o plano da salvação, o caminho da salvação. Eu quantas vezes vejo pessoas que dizem, Vacílio, mas isso é tão complicado, como é que eu vou fazer apresentar o plano da salvação para uma criança? Olha, eu não sei como. Olha, é simples, gente, é simples. Quando João Batista estava com seus discípulos, e de repente viu Jesus passar, disse, vem cá, vem cá, vem cá, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o plano da salvação. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, e o carcereiro veio bastante preocupado, e se jogou no chão, e disse, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? O que eles fizeram? Apresentaram o quê? O plano da salvação. Qual é? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Que maravilha! Sabe que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, em 2 versículos, o apóstolo Paulo apresenta-nos o plano da salvação, quando ele disse essas palavras: eu vos entreguei o que também recebi.
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. É o plano da salvação. Uma coisa muito séria nesse versículo, quando ele diz assim: eu vos entreguei o que também recebi. Eu não estou entregando uma coisa para o meu filho que eu não recebi. Estão me entendendo? Imagina um pai que não é crente, não tem Cristo como Salvador, ele não vai poder fazer isso, porque Paulo diz: eu vos entreguei o que eu também, o quê? Eu primeiro recebi. Então professores, pais, precisam ter essa certeza, essa segurança da sua salvação, para poder passar isso para os outros. E mais uma coisa, a salvação, irmãos, é um presente de Deus. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante, isso não é, mas é um presente de quem? A palavra grega é presente, um presente de Deus, é um presente. Agora, só o presente só tem valor se a pessoa quer receber. É o que diz João 1:12, mas a todos quantos o receberam. Então eu preciso realmente ajudar a criança, o filho, a filha. Eu preciso ajudar a ela receber. Animar. Não é forçar, mas apresentar o plano de tal forma ela realmente pode receber a Cristo como seu Salvador pessoal. A idade ouro de um menino, uma menina receber Cristo como seu Salvador pessoal é a idade de 6, 7 e 8 anos. Essa é a idade ouro. Os pais que têm filhos nesta idade precisam trabalhar com os seus filhos. Os professores que têm essa idade precisam trabalhar com essas crianças para que elas recebam a Cristo como seu Salvador pessoal. Esse presente só tem o seu valor se a criança o quê? O receber. Leva esse menino e cria-mo. Ensinar, aplicar, evangelizar e então o que mais? Apelar. É isso que estamos falando. Eu fui convidado para dar aula de religião para os professores do estado ou da capital em Brasília. Brasília, a educação religiosa é assim: professores que são evangélicos param de lecionar matemática ou português e passam então para ensinar Bíblia para as crianças. Mas a mesma coisa tem um israelita, tem então um espírita, tem um católico romano, tem não sei o que, todo tipo de religião. Então deixa de dar matérias e passa a dar a sua religião, ponto. Eu não concordo com isso. Mas eu recebi o convite para dar para os professores a aula inaugural, mês de março. Não foi agora, já faz algum tempo. E a Secretaria de Educação de Brasília me mandou a passagem, um carro para me buscar no aeroporto, e tinha então mais do que 1000 professores de religião, todos com seus crachás. E era uma bagunça, falando todo mundo e tal. E então a pessoa que estava dirigindo, o secretário de educação, então dirigindo, a turma fumava e tal, e coisa. E eu tinha um flanelógrafo gigante, grande, com tudo flanela, tudo grande para dar em flanelógrafo para eles. Quando me passaram a palavra, eu comecei assim: a partir de agora, todos vocês, para mim, são crianças. Filho, a turma então sentou, se arranjou. Crianças, vamos fazer silêncio. Ninguém conversando. Vou cantar com vocês. Vou ensinar um cântico. Deus é bom para mim.
Deus é bom para mim, feliz estou cantando vou, Deus é bom para mim. Aí diz, olha, vamos lá aprender. Todo mundo fazia, outros fazendo esses gestinhos, cantando, os professores todos cantando. Eu depois ensinei o versículo. A história era sobre Zaqueu. O versículo, aquele que está em Cristo é nova, as coisas todas, o quê? E repetiu, e eu tirava um, colocava outro, então aprenderam um versículo. Eu contei a história, eu fiz apelo, como fosse para crianças. Fiz um apelo para eles. Meus irmãos, 12 pessoas vieram na frente. E tinha entre eles uma senhora que chorava e falava em voz alta. Isso não foi para as crianças, foi para mim. Ela falava assim, foi para mim, para mim. Amados e queridos irmãos, há necessidade de fazer o apelo. Eu fui numa igreja presbiteriana em São Paulo para uma conferência de crianças, sexta noite, sábado à noite e domingo à noite, só para crianças. Os adultos ficavam lá atrás, alguns de pé, porque era cheio de crianças. E no sábado, então, eu fiz apelo. O meu apelo para as crianças era assim, olha, eu vou naquela sala, está vendo aquela porta? Eu vou abrir a porta, é o gabinete do pastor, vou acender a luz, vou ficar sentado lá. Se Deus tocou o seu coração, e você nunca antes tomou a decisão de receber Cristo no seu coração, nem na igreja, nem na escola dominical, nem em casa com a mamãe e o papai, nem no acampamento, mas hoje Deus falou ao seu coração, e você quer receber Cristo, você pode vir lá, eu vou estar lá esperando você. E eu fui para lá, o pastor então fez o fecho do culto. Estava lá orando, aí então veio 7 crianças entraram lá. 7. Eu fechei a porta e uma menina de 8 anos, chamada Débora, chorava. Aí então eu abracei ela e disse, qual é o seu nome? Débora. Quantos anos você tem? 8 anos. Mas por que está chorando? Por que está chorando? Ela disse assim, sou muito pecadora. Que bênção, irmãos. Que bênção. Tive o privilégio de levar aquelas crianças a aceitar a Cristo como Salvador. Leva esse menino e cria amor. Ensinar, aplicar, evangelizar, apelar. Mas também temos o quê? Doutrinar. Doutrinar. Há tantas coisas maravilhosas nas Escrituras. Uma das coisas que vocês, queridos pais, precisam ensinar aos seus filhos é sobre a santificação. Nosso corpo pertence a quem? A Deus. É a casa de Deus. Tenho 3 netas. Já disse isso e repito sempre, né? Eu tenho classe de 5 dias com as minhas netas que já são adolescentes. E então eu falo para elas assim, olha, não deixe ninguém tocar na sua intimidade, no seu corpo. Seu corpo pertence a quem? É o Espírito de Deus habita. Você foi comprada com um alto preço. O preço foi o sangue de Cristo na cruz. Você está debaixo de um novo dono, de um novo Senhor. Nós temos que instruir, porque hoje as coisas são complicadas, difíceis. Nós precisamos dar às nossas crianças a conhecer as Escrituras, a Bíblia, decorar textos. Eu tenho um irmão, o segundo da categoria de cima para baixo, o nome dele é Atanásio. Ele era para nós um exemplo de oração, na nossa infância. Ele orava, ia na quina assim da parede, ficava de pé, orando. E no quarto dele, ele tinha a biblioteca da família. A gente que precisava um dicionário, uma coisa ou outra. Então a gente ia abrir a porta, ele estava lá, a gente não fechava a porta. Passava 5 minutos, a gente ia lá para pegar o livro, ainda estava lá. E tudo sempre estava lá. Orando.
1974, ele estava em Nova York, trabalhando na ONU lá nos escritórios, e eu fui a serviço da PEC, e então depois de 12 anos, nós nos reencontramos. Ele me levou para o seu apartamento, nós depois saímos para jantar, voltamos, e então eu fui me preparar, escovar os dentes e tal, e entrei então para dormir. Ele foi para o banheiro, saiu, apagou a luz. Escuridão, mas ele não deitou. Mas onde foi esse homem? Escuro, não podia ver. Eu não vi nenhum barulho na cama. Mas onde está? O que houve? Sabe onde estava? Orando. Orando. Ensina o seu filho a orar, gente. A ter um tempo com o Senhor. Ele lê a Bíblia. Há o cântico que diz assim: leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Mas também nós temos que compreender as crianças.